Hoje nós vamos falar da leitura orante da Bíblia, a Lectio Divina. Como que funciona a leitura orante da Bíblia? Primeiro, uma contemplação, depois uma oração, depois uma meditação e uma leitura. A Igreja, ela recomenda a leitura orante da Bíblia. E o Concílio Vaticano II recomenda com grande insistência a leitura orante da Bíblia, quer pela piedosa leitura, quer por cursos apropriados. Então, o documento de Aparecida, lá no número 247 e no 249, e as novas diretrizes gerais da CNBB do ano 2008 ao ano 2010, destacaram a leitura orante com seus 4 passos. Então seria a leitura, a meditação, oração e a contemplação. Com o início aí privilegiado do encontro pessoal com Jesus Cristo. Os documentos ainda incentivam aí a prática dos grupos bíblicos de reflexão, os círculos bíblicos, as reuniões de grupo, a reunião nas pequenas comunidades. E a Pontifícia Comissão Bíblica, que é uma órgão ligado à CNBB, ensina que a leitura orante ela corresponde a uma prática da antiga igreja. E por fim, aí o Sínodo da Palavra, que foi realizado em Roma, lá no período de 5 a 26 de outubro de 2008, diz que o método mais prático de acesso à Bíblia é a leitura orante divina. E qual que é a preparação para essa prática da leitura orante? Primeira coisa é escolher um texto. Você escolhe aí um texto com antecedência. Esse texto pode ser da liturgia diária, pode ser um outro texto. Mais importante, ter hora e lugar marcados. Ser fiel ao plano proposto. Aí você tem que tomar uma posição tranquila, agradável, cuidar bem da posição do corpo. Antes de você começar a fazer a oração, fazer um pequeno relaxamento, acalmar-se. E uma outra coisa que é super importante é você construir aí o seu santuário, o seu santuário com alguns símbolos. Nesse seu santuário você pode colocar a Bíblia, pode colocar flores, pode colocar pão, pode colocar o vinho, pode colocar uma imagem do seu santo de devoção. E aí, a partir desse santuário, você colocar-se na presença de Deus e viver na comunhão fraterna. Para, a partir disso, você poder silenciar e escutar. E ter uma paz interior. Então, é nesse momento que você vai apresentar-se diante de Deus com fé. Aí você vai desejar rezar, invocar as luzes do Espírito Santo. Aí você tem que ter paciência, não desistir, perseverar. Aí você vai pegar o texto, abrir o texto e realizar os 4 passos. Primeiro você vai fazer a leitura. Depois eu vou fazer a meditação. Depois você faz uma oração e você faz a contemplação. Quais são as 4 exigências da leitura orante? Primeiro, ler o texto na unidade da Bíblia. Respeitar o princípio da unidade da Escritura. E não descontextualizar o texto. Porque você não pode isolar o texto do conjunto da Bíblia. Então, cada texto é um tijolo aí dentro de uma grande construção. Não ficar ao pé da letra, mas ler e interpretar o texto na vida de hoje. Então, uma leitura orante não é estudar o texto sagrado, mas é sobre a luz da palavra compreender, iluminar e transformar a realidade.
Você fazendo tudo isso, você vai acabar convertendo-se ao Deus vivo e verdadeiro, amando os irmãos. Então você tem que ligar o texto com a realidade, com os olhos da vida, aí nos acontecimentos, numa situação concreta. Então a leitura orante, ela não faz de nós professores da Escritura, mas de transformadores da realidade. Então nós não devemos separar a leitura orante dos acontecimentos e dos sinais do tempo, mas fazer com tudo isso para iluminar a vida. Então esse é o grande objetivo da leitura orante. E você tem que ler a partir da fé em Jesus Cristo, porque tudo na Bíblia converge para Jesus. Ele é a chave da compreensão, da interpretação das Escrituras. Jesus é a última e definitiva revelação de Deus. Então nós diríamos que ignorar as Escrituras é ignorar a Jesus Cristo. Então a leitura orante, ela se torna uma escola bíblica para sermos discípulos e missionários de Jesus. E nós temos que ler o texto em comunhão com a igreja, com a continuidade da fé. Porque o leitor, ele não é o dono do texto. A palavra de Deus, ela foi confiada à igreja, que por sua vez é serva da palavra. Então, a leitura orante, ela deve ser feita em comunhão com a tradição, com o ensino, com a fé da igreja. Então, nós podemos ler usando os resultados dos estudos bíblicos. Eu vou pegar aqui uma leitura do livro do Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 14, e aí você vai poder entender onde nós queremos chegar a partir dessa leitura orante. Então é capítulo 30, versículo 14. Sim, esta palavra está ao seu alcance, está na sua boca e no seu coração, para que você a coloque em prática. Então aí, quais seriam os passos aí da leitura? O primeiro passo é ler, ler, ler. Continuar lendo. O que o texto diz em si mesmo. Primeiro, conhecer, respeitar, situar o texto. Fazer uma leitura lenta e atenta. Aí você relê, pode repetir, pode recordar, né? Mas pode relembrar em voz alta. Aí você vai ver o que o texto diz. E aí vamos perceber quais são os verbos, quais são as palavras-chave, quais são as ideias centrais. Devemos averiguar a geografia, o contexto, as circunstâncias. Então vamos voltar um pouco aqui o texto para a gente poder perceber. Onde que está o verbo? Sim, esta palavra está no seu alcance. Está na sua boca e no seu coração, para que você a coloque em prática. Então o verbo está no colocar. Colocar em prática. A palavra-chave aqui está no seu coração. É o seu coração que tem que estar aberto. Qual que é a ideia central? A ideia central é para que você coloque essa palavra em prática. Então, diante disso, nós verificamos que a passagem do texto, em alguns textos nós pegamos os personagens com suas atitudes, seus gestos. Então nós temos que ler com atenção, com respeito, com amizade, ter um interesse mútuo, uma dedicação. É como se faz quando a gente reúne no encontro com um amigo ou com amigos.
Então, fazer da leitura é um ato de acolhimento, de escuta, de interiorização da palavra. E essa interiorização da palavra é uma leitura aqui do profeta Isaías, que ela vai nos dizer dessa interiorização. É o Isaías 50, versículo 4. Preste atenção, povo meu. Dê-me ouvidos, gente minha. De mim vem a lei, o meu direito é luz para os povos. A minha justiça está perto, a minha salvação já brotou, e o meu braço governará os povos. As ilhas esperam por mim e colocam em meu braço a sua esperança. Então, nesse segundo passo, nós temos aqui a meditação. Aí nós temos que ruminar, mastigar, resolver na memória. Quando a gente fala mastigar, é voltar novamente no texto, dar mais uma olhada, preste atenção, povo meu. Dê-me ouvidos, gente minha. É de mim que vem a lei. Então esse meditar, esse guardar no coração, esse deixar-se amar, esse meditar é aplicar o texto na nossa vida e na nossa realidade. O que eu tenho que olhar? Ver o que a palavra diz para mim. O que a palavra diz para nós. Procurar atualizar a palavra nos nossos dias de hoje. Nós temos que perceber as inspirações, os apelos, os afetos, as revelações, as iluminações do texto lido. Aí nós vamos interiorizar, internalizar, ingerir a mensagem e acolher outro significado do texto. Esse acolhimento nós temos que aplicar na nossa realidade pessoal, na realidade comunitária, na realidade social. Deixar-se acolher pelo toque da graça. E aí o terceiro passo. O terceiro passo da oração é louvar, agradecer e pedir. Então esse é o momento da resposta, do diálogo, aí do nosso encontro mais pessoal, do nosso relacionamento com Deus. É o momento onde nós devemos expressar os sentimentos de perdão, de louvor, de intercessão e de algumas súplicas. É abrir o coração e envolver-se na presença de Deus, acolhendo a realidade e aí os apelos dos cristãos. Para realizar atos de perdão e de reconciliação, uma grande sugestão é você rezar salmos. Pegar alguns hinos que estão relacionados ao texto meditado. E aí você, através desse salmo, você vai fazendo o seu pedido de perdão e a sua reconciliação. E aí o quarto passo é o momento da contemplação. Eu vou pegar o texto, vou contemplá-lo para a ação. Mas o que o texto me leva a viver? Ou nos leva a viver? Então nós devemos que saborear, degustar, deixar-se envolver pela palavra. É silenciar, estar quieto, em descanso sob os olhares amorosos de Deus. Então, nessa contemplação, eu tenho que sentir-se tocado, envolvido, amado, aceito, acolhido, perdoado,
pacificado. Então, permanecer na presença, em receptividade, na atenção amorosa, nos braços do Pai. É abrir o coração, dar espaço para Deus, dar o espaço para o irmão, dar espaço para a realidade da vida, tudo isso afetivamente. Porque toda contemplação é para ser comunicada e vivida em vista da transformação pessoal, comunitária e social. E a contemplação, ela leva a viver a própria palavra. Então, nessa contemplação, nós vamos ver aqui um texto agora do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e vai no versículo 38. O que fala dessa contemplação? Maria disse: Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Então Maria faz essa contemplação no anúncio do anjo. Quando ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. E quando ela diz isso, o anjo a deixa. Então essa leitura orante, ela também tem a vida, e aí, de discípulos e de missionários. Porque a leitura orante, ela deve incendiar o coração do orante. Ela deve motivá-lo aí para a oração apostólica. Também deve motivá-lo para a missão. Deve motivá-lo para a evangelização. E a palavra, essa palavra de Deus, ela nos impele a ir para a caridade, para a ação social. E aí eu citaria vários exemplos. Uma atenção aos pobres, um acolhimento das pessoas, um perdão às ofensas, o partir do pão, a partilha do alimento, a solidariedade, tudo isso nos leva a essa missão. E aí, pela prática da leitura orante, todos se colocam à disposição. Para que essa disposição? Para trabalhar nas pastorais, para trabalhar nas comunidades, para ser um agente do dízimo, um agente na catequese, para que eu possa assumir os grupos de reflexão, para que eu possa trabalhar na pastoral da visitação, aquela que visita as casas, visita os doentes. Então, quem medita as Escrituras encontra em Cristo a sua igreja e o seu reino. E quem medita as Escrituras cresce na dimensão profética e social da fé. E aí assumindo responsabilidades e trabalhos na comunidade e na sociedade. Então a leitura orante, ela move o coração, abre os olhos para o irmão, para os necessitados, para a comunidade e para a implantação do reino de Deus. Então, é a partir de tudo isso, desses 4 passos, a meditação, a oração, a leitura e a contemplação, que você pode fazer aí a sua leitura bíblica. E a partir dessa leitura bíblica, você vai compreendendo, mas nunca se esqueça de colocar sempre os verbos, o contexto, a geografia, onde aconteceu. Vou pegar aqui um texto, por exemplo, que você pode contextuar onde que aconteceu isso, né? A partir do nascimento de Jesus. Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito quando
Quirino era o governador da Síria. Todos iam registrar-se na sua cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Subiu à cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então aí todo um contexto aí de uma família que era descendente de Davi. Aí tem um decreto, que é um decreto que era o imperador da época, o imperador Augusto, né? E foi feito o recenseamento. Nesse recenseamento eles queriam realmente, não era descobrir o número de pessoas, mas sim descobrir onde estava o menino Jesus para que eles pudessem matá-lo. Então aí todo um contexto de uma oração e de uma leitura orante da Bíblia. Então nunca se esqueça de você, quando você vai fazer essa leitura orante, prepare o seu santuário. Coloque a Bíblia, uma luz, uma imagem, uma flor, toda essa simbologia para dizer: eu estou diante do santuário do Deus vivo e ressuscitado.